Olá a todos, meu nome é Tomás e vamos dar sequência à nossa quarta aula de uma série de vídeos sobre a teologia da prosperidade. Bom, nós estamos ainda na nossa primeira parte, tentando entender um pouco sobre o que é a teologia da prosperidade. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuação também aos temas que abordamos nas duas últimas aulas, que é no que eles se apoiam, certo? O que eles pregam, que passagens bíblicas eles utilizam para defender a sua teologia. E a gente já viu que eles focam muito em versículos que têm essas palavras, né, como abundância e prosperidade, para defender a sua teologia. Hoje nós vamos analisar mais algumas passagens. Vamos começar com Deuteronômio 28. Acompanhe lá comigo, Deuteronômio 28. É um capítulo em que o Senhor promete bênçãos e maldições ao povo, ou maldições ao povo, de acordo com o comportamento deles, com a fidelidade deles. Em Deuteronômio 28, ele começa dizendo logo no versículo 1: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E ele passa então a dar uma série de bênçãos que o Senhor daria caso o povo obedecesse à voz do Senhor. Vamos pular para o versículo 8. Diz: O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Pulando para o 11. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Também, e na sequência do capítulo, não vamos ler todos esses versículos que estão na tela, mas Deus vai falar: caso vocês não derem atenção à minha voz, ao que eu estou ordenando, e aí o Senhor começa a descrever algumas maldições que viriam sobre ele, mas que nós não vamos ler aqui para não estender muito o vídeo. Mas o que eles pregam em cima disso? Na verdade, não apenas em Deuteronômio, mas vamos ver também em outros livros do Antigo Testamento bastante essa ideia de que a condição material e física do povo estava relacionado à fidelidade dele. É algo comum no Antigo Testamento. Então, o que esses teólogos da prosperidade fazem? Eles voltam a várias passagens do Antigo Testamento, mostrando como o Senhor ainda hoje também promete a nós. Promete de que, se formos fiéis ao Senhor e ouvirmos a sua voz, Ele vai nos abençoar, como diz em Deuteronômio 28, certo? Agora, se não ouvirmos a sua voz, Ele nos castigará, nos amaldiçoará. Ou seja, dando a ideia de que se o fiel não consegue enriquecer, é porque a fé dele está fraca. Como também já comentamos no primeiro ponto. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia diz para nós hoje? A gente sabe que a lei de Moisés, Deuteronômio se inclui nela, foi uma lei específica para os judeus, para o povo, para os descendentes físicos de Abraão, e tinha um propósito de guiar o povo até Cristo, de preparar o povo para a vinda de Cristo. E a lei findaria em Cristo. Vindo Cristo, o povo não precisaria mais da lei, é o que Paulo vai dizer lá em Gálatas, e agora nós temos uma nova aliança em Cristo Jesus. E nessa nova aliança, nós também chamamos de Novo Testamento, nós não encontramos nenhuma promessa semelhante ao que nós vemos aqui em Deuteronômio. Embora ambas as alianças sejam espirituais, a gente sabe que na antiga aliança havia também esse foco mais material, como fica claro em Deuteronômio, mas a nova aliança não tem isso. É uma aliança espiritual com foco totalmente espiritual e em bênçãos e promessas espirituais, em tesouros espirituais. Então nós não vamos encontrar no Novo Testamento passagens semelhantes a Deuteronômio. Inclusive, quando Jesus encontra aquele jovem rico lá em Marcos 10, ele o encoraja a vender os tesouros materiais que ele tinha. Com qual propósito? Não de que Deus iria dar o dobro a ele, mas porque ele receberia um tesouro superior no céu. Então, Jesus
mostrando a superioridade dos tesouros que nós temos no céu, as bênçãos espirituais. Paulo vai dizer lá em Efésios que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. O grande foco do Novo Testamento são essas bênçãos espirituais que nós temos, tá certo? Então, o que Deus prometeu aos israelitas no Antigo Testamento não se aplica a nós no Novo Testamento. Agora, continuando, uma passagem muito famosa e muito utilizada é Malaquias capítulo 3, versículo 10. Vamos dar uma olhadinha lá rapidinho. Malaquias 3, versículo 10. Diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, uma promessa do Senhor aqui, que, mais uma vez, do Antigo Testamento, muito utilizado. Porque o Senhor promete, olha, se vocês trouxerem o dízimo para mim, eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar bênçãos sem medidas sobre vocês. Agora, mais uma vez, a mesma resposta que a gente deu para o texto de Deuteronômio. Essa relação de obediência e bênção material foi algo prometido aos israelitas sob a lei do Senhor, de Moisés, perdão. E não mais da nossa aliança. E uma outra coisa também, ele fala que vai derramar bênçãos sem medidas, mas não necessariamente significam bênçãos materiais, bênçãos físicas. A gente sabe que, mais uma vez, mesmo no Antigo Testamento, o foco principal do Senhor eram as bênçãos espirituais, a salvação do povo. E um outro problema com essa teologia, em afirmar que, se formos obedientes, Deus nos fará prosperar, é quando nós olhamos para os fiéis do primeiro século. Pensem nos apóstolos, pensem nos cristãos do primeiro século. Será que eles viviam de uma forma tranquila, confortável financeiramente, sem passar por dificuldades, necessidades? Não é bem esse o caso. E nós vamos deixar para falar especificamente sobre isso na segunda parte do nosso estudo, quando formos analisar o que a Bíblia de fato diz sobre isso. Então, tentar olhar de novo para a lei, com o intuito de se adequar às promessas de bênçãos materiais e financeiras, é uma forma de desprezar a graça que nós temos em Cristo Jesus. É uma forma de desprezar o Novo Testamento e todas as bênçãos da salvação e da justificação que nós temos pela fé, pela graça do Senhor. Então, voltar para a lei só para olhar para as bênçãos materiais, ignorando a grande e a maior bênção espiritual que nós temos, é algo profano, é algo que despreza as bênçãos do Senhor. Vamos ver agora, por fim, e nós estudamos aqui, alguns salmos que contém essas palavras que eu mencionei para vocês. Vamos olhar alguns salmos utilizados pelos teólogos da prosperidade para defender a doutrina dele. Vamos começar com o Salmo 118. Salmo 118, versos 25. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Vamos dar mais uma olhada em alguns, vamos voltar mais um pouco. Salmo 37. Aquele Salmo 118 é bem utilizado pela palavra prosperidade, né? Concede-nos, Senhor, prosperidade. Salmo 37, verso 25 diz: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E por fim, Salmo 25, verso 12 e 13. Diz: Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Então, mais uma vez, prosperidade é a palavra utilizada aqui pelo salmista. Então, eles usam esses salmos para mostrar que Deus quer dar prosperidade ao seu povo. Mas será que, mais uma vez, é isso que se encaixa a nós? Mais uma vez, estamos cansados de tocar aqui no ponto que esses salmos foram escritos sob a lei de Moisés.
também, em que ainda havia essas promessas de bênçãos materiais. E precisamos entender que um dos propósitos do Senhor em prometer essas bênçãos materiais no Antigo Testamento era para que servisse de sombra para bênçãos superiores no Novo Testamento. Sabemos que muita coisa do Antigo Testamento servia de sombra para o Novo. Alguns homens serviram de sombra para Cristo, como José, por exemplo. O tabernáculo ou o templo terreno servia de sombra para o verdadeiro santuário nos céus. E por aí vai. Os sacrifícios serviam de sombra e apontavam para o sacrifício de Cristo. E a mesma coisa são com as bênçãos, acontece com as bênçãos materiais. Deus mostrava que se o povo obedecesse, ele iria fazê-los prosperar, abundar em bênçãos materiais, mostrando assim uma sombra do que viria em Cristo, na nova aliança. E se obedecermos, o Senhor derramará sobre nós bênçãos e bênçãos espirituais, bênçãos muito superiores às bênçãos deste mundo, bênçãos que se perpetuam aí pela eternidade e não bênçãos que findam com este mundo aqui. E ainda assim, mesmo com aquelas promessas do Senhor no Antigo Testamento, nós vemos homens justos padecendo injustiças, mesmo na antiga aliança. Olha, por exemplo, o Salmo 37 é interessante porque é utilizado pela teologia da prosperidade para defender a tal teologia. A gente citou o versículo 25, mas olha o que o mesmo salmista diz no verso 16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Então, citando a possibilidade de haver um justo na terra, mas que tinha pouco. Mas mais valia esse pouco do que aquele ímpio, que tinha bastante. Então, era isso que eu tinha para trazer hoje. Nós teremos mais um vídeo que traremos alguma dessas passagens utilizadas para apoiar a teologia. Eu agradeço a atenção de vocês. Que Deus continue os abençoando e mais uma vez espero que tenha ficado claro, tá certo? Um abraço e até mais.